Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 17 de maio. Nós estamos com o Alimento Diário, essa série, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 2, A Cumplicidade na Obra do Senhor. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 4, Destinatário Timóteo, parte 2. Ó Senhor Jesus. Essa semana nós estamos dando continuidade, a esse assunto sobre a pessoa de Timóteo, seu aperfeiçoamento, sua utilidade para a igreja. Isso abrange algo muito maior do que aquilo que a gente possa pensar, imaginar. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele quer nos revelar isso, Ele quer nos mostrar o ponto central da sua palavra, a direção que Ele está dando para cada um de nós no presente momento. Ele quer nos dar a sua palavra profética, que é o seu falar hoje, é para hoje, é para os tempos finais, é para esse momento que nós estamos vivendo. E ele tem, essa palavra profética tem uma função, Senhor Jesus, que é justamente nos levar, ó Senhor Jesus, à operação de Deus, a operação do Espírito. Deus, ele deseja cumprir a sua vontade e nós precisamos ser levados adiante de acordo com a vontade de Deus. Para isso ele precisa ser aperfeiçoado pelas situações, ó Senhor Jesus. Mas é sempre pelo operar do Espírito. Nós não temos capacidade, o Espírito tem, ó Senhor Jesus. É o Espírito que está realizando todas as coisas. A nossa parte é usar o nosso livre arbítrio, Senhor Jesus, para escolher a bênção. O Senhor sempre coloca diante de nós a sua bênção. E nós precisamos escolher. Eu escolho ser abençoado pelo Senhor, para que o Espírito opere, para que a palavra profética opere, Senhor Jesus, para que possa cumprir, possa trazer para nós a realidade de Deus para o tempo atual. É assim que o Senhor vai usar a igreja para cooperar com a sua vontade, colocando todos os seus inimigos debaixo dos pés. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender e viver essa palavra e que também nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 1, versículo 4. Ó Senhor Jesus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Ó Senhor Jesus. Capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Ó Senhor Jesus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículos 20 e 21. Ó Senhor Jesus. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Isaías capítulo 55, versículo 11. Ó Senhor Jesus. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a designei. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, a função da palavra profética e a operação do Espírito. Ó Senhor Jesus. O título da mensagem desta semana é Destinatário Timóteo, parte 2. Nela, veremos a preparação do jovem Timóteo e suas experiências vividas junto do apóstolo Paulo, bem como a importância da cumplicidade adquirida entre os dois na obra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Não é fácil transmitir o encargo das duas epístolas a Timóteo. Seu conteúdo é denso. Nelas, o apóstolo Paulo falou sobre a fé objetiva, a economia de Deus e a palavra saudável. Também, em contrapartida, falou das fábulas, genealogias sem fim e ensinamentos diferentes.
Deus nos indicou as 2 epístolas a Timóteo para o tempo de hoje, pois seu encargo é nos preparar para o final dos tempos. E isso nos dará uma visão panorâmica do motivo pelo qual essas epístolas foram escritas e também da situação da igreja. Essa contextualização nos ajudará a entender melhor o que há por trás de cada versículo. Ó Senhor Jesus! Não pretendemos fazer uma explanação de cada livro da Bíblia, nem somos especialistas em fazer comentários versículo por versículo. Não temos essa intenção. Nosso encargo é expor à igreja a palavra profética, a palavra que o Senhor fala à sua igreja no presente momento. Ó Senhor Jesus! Querido leitor, você sabe exatamente o que é a palavra profética e qual sua função? Vou dar um exemplo. Atualmente, estou com um problema em minha mão direita. Ela não consegue se movimentar adequadamente porque perdeu, em parte, o contato com o cérebro, que ocorre por meio do sistema nervoso. Isso nos dá uma ideia de quão importante é a ligação dos membros com a cabeça, a fim de receber os impulsos elétricos. Espiritualmente falando, os impulsos espirituais para o corpo se movimentar vêm da palavra profética. Quando Deus nos dá a sua palavra, não é meramente para aumentar nosso conhecimento bíblico, nem para que possamos entender e falar uma boa doutrina. A palavra profética é para Deus operar em favor da igreja. Quando o meu corpo precisa de água, o cérebro envia um comando. A mão precisa entender que a cabeça quer que ela pegue o copo e leve a água até a boca para esta beber. Efetua-se então uma operação em benefício do corpo. Portanto, a palavra profética é para o operar de Deus hoje, de acordo com sua vontade. Essa, em suma, é a função da palavra profética, além de nos fundamentar nas Escrituras e nos trazer o pleno conhecimento da verdade. Ó Senhor Jesus! Outro ponto muito importante é a operação do Espírito Santo. Deus enviou seu Filho em carne para viver como um homem. Jesus foi obediente ao Pai até o fim, morrendo na cruz e realizando assim a redenção pelas pessoas. Cristo foi aprovado por Deus, que confirmou isso ao ressuscitá-lo. O homem Jesus foi então gerado filho primogênito de Deus. Deus o exaltou sobremaneira e o colocou acima de todo o principado, potestade, domínio, poder e de todo nome que se possa referir em todos os séculos. Ó Senhor Jesus! Jesus, o Filho de Deus, está assentado à direita do Pai. Assim declarou o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita e aguarda, enquanto de teus inimigos faço um objeto de descanso para teus pés. Nosso Senhor, o segundo da Trindade, Cristo, está objetivamente hoje assentado à direita de Deus, aguardando que o Pai coloque todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E como o Pai vai fazer isso? Ele precisa da cooperação da igreja. No entanto, a igreja sem o Espírito não é nada. Quando o Filho ascendeu à destra de Deus, o Espírito Santo foi enviado. Por isso Jesus disse a seus discípulos que permanecessem em Jerusalém e aguardassem a promessa do Pai. Essa promessa seria o derramamento do Espírito, que aconteceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito então desceu sobre os discípulos. Ó Senhor Jesus! Logo após sua ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Nós hoje o recebemos no momento em que cremos no Senhor Jesus. No dia de Pentecostes, o Espírito de poder foi derramado sobre cada um deles com língua de fogo, e eles passaram a falar em dialetos que desconheciam. Esse foi o início da operação do Espírito. Ó Senhor Jesus! Hoje é o Espírito que opera sobre toda a terra e em todas as circunstâncias. Por exemplo, um comportador dinâmico, movido pelo Espírito Santo, sai à rua e, ao contatar uma pessoa, ouve dela o seguinte: hoje tive um pressentimento de que Deus faria algo diferente comigo. Quem operou isso? O Espírito. O comportador não tem a capacidade de trabalhar na mente e na vida das pessoas. Amado leitor, estamos na era da operação do Espírito. Ele trabalha em todas as pessoas, inclusive em nós. Ó Senhor Jesus! Falamos sobre isso para mostrar que a preparação do jovem Timóteo foi totalmente pela ação do Espírito, assim como pode ocorrer com você ao ler esta mensagem. Entretanto, o ser humano precisa consentir
pois tem o livre-arbítrio e pode escolher entre a bênção e a maldição. Graças a Deus, nós escolhemos sempre a bênção. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, o que é a palavra profética e qual sua função? Ó Senhor Jesus, a gente precisa ficar claro, né, que a palavra profética é o falar de Deus. Senhor Jesus, é o falar de Deus para a era atual. É aquilo que Deus precisa operar, trabalhar em nós hoje. Senhor Jesus, essa é a função da palavra profética, né? Trabalhar em nós, operar, né, a vontade de Deus. Senhor Jesus, é Deus operando no nosso favor, é Deus operando para o nosso benefício, Senhor Jesus, mas é sempre de acordo com a sua vontade. É isso que a gente precisa, né? Obedecer sempre o Espírito, para que o Senhor consiga operar aquilo que Ele precisa, para a transformação da nossa vida. É isso que aconteceu durante toda a vida de Timóteo, como ele foi útil, a gente vai ver durante essa semana. Ó Senhor Jesus, o Senhor também quer fazer de nós úteis. É o Espírito que trabalha nas pessoas e também em nós. A gente precisa realmente exercitar o Espírito, valorizar a palavra que está vindo através do Espírito. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: tudo precisa acontecer pelo Espírito. Ó Senhor Jesus. O Senhor precisa deixar isso bem claro para nós e precisa exercitar o Espírito para que o Espírito, né, o próprio Senhor, venha operar em nós. Ele sabe trabalhar em nós. Deus confiou ao Espírito todas as coisas, a obra é do Espírito. Então a gente precisa realmente conhecer o Espírito, perceber, ter sensibilidade espiritual para perceber o Espírito fazendo as coisas e ser um com Ele. Sempre escolher a vontade de Deus, sempre escolher a bênção. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor Ele quer mostrar para nós a importância do seu trabalhar. É isso que a gente está vendo nessa questão de Timóteo, né? Senhor Jesus, a gente entrou bem um pouquinho na semana anterior e na semana vai se falar bastante, mas tem várias coisas aqui que o irmão ele quer contextualizar para nós. Ele quer dar todo o contexto, né, da situação da igreja, Senhor Jesus, do trabalhar. Então vai falar bastante da história de Paulo, da história de Timóteo, né, como o Espírito foi movendo todas as coisas, por que Timóteo viu, né, a fidelidade de Timóteo ao encargo do Espírito, Senhor Jesus. E assim também nós precisamos aprender, ó Senhor Jesus. Né, hoje é segunda-feira, toda segunda-feira tem um resuminho de tudo que a gente vai ver durante a semana. Né, lembrando sempre que o alimento diário sempre eu coloco nos vídeos aqui embaixo na descrição, ó Senhor Jesus, o link para a mensagem da semana e para o tutorial. A mensagem da semana tem 1 hora e 44 minutos. O tutorial está com 37 minutos. O tutorial da semana é com o irmão André Dong. Senhor Jesus, ele toca os pontos principais dessa mensagem, ó Senhor Jesus. Né, e traz coisas riquíssimas ali na palavra. É sempre bom a gente acompanhar. Então basta que a gente se organize, Senhor Jesus, para poder assistir. É importantíssimo, ó Senhor Jesus, para a gente poder realmente ganhar o encargo, ó Senhor Jesus. Né, o Senhor vai mostrar para nós essa semana que a gente precisa ser um com o Senhor. Né, mostra ali o relacionamento tão íntimo entre Timóteo e o apóstolo Paulo. E a gente tem que ficar claro que a Paulo foi dado todo o conhecimento, a completação da palavra bíblica, né, de toda a palavra de Deus, Senhor Jesus. Né, então ele completou todos os mistérios, falou de tudo que precisava falar. Mas a gente vê que depois veio João, né, praticando tudo isso. E João ele fecha, né, ele fecha todas as escrituras, né, as epístolas de João, né, o Evangelho de João fecha os evangelhos, fecha as epístolas e fecha também a Bíblia, né, com o Apocalipse, né, Senhor, a revelação que Deus passou para ele, porque ele veio praticando, tudo já estava pronto, mas a gente precisa realmente perceber, olha, a palavra profética está nos direcionando, né, a palavra profética é o falar de Deus, é o que ele quer falar hoje, Senhor Jesus. E Timóteo, ele foi iniciado na igreja através da palavra profética, Senhor Jesus. Né, aconteceram situações ali, a família dele veio a crer, mas ele foi educado nisso, já aos 15 anos já saiu para cooperar na obra. Depois estava ali, né, sempre acompanhando o apóstolo, participou, né, das epístolas que hoje formam o coração da Bíblia, né, as 4 epístolas que formam o coração da Bíblia, 3 delas têm a participação de Timóteo. A gente vai ver durante a semana, né, que a participação de Timóteo é fundamental, é muito importante. E assim está mostrando para nós hoje também. Deus ele não está só falando com a sua igreja de forma geral, mas Ele também quer falar conosco hoje. Ele quer fazer de nós os Timóteos, aqueles que acompanham de perto a palavra profética, aqueles que estão procurando praticar o encargo do Senhor, porque a palavra profética é o falar de Deus atual, é o que Deus precisa para nós hoje, é o que vai nos vacinar, é o que vai realmente nos
solidificar, nos fundamentar em todas as coisas, Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente desse fundamento, desse pleno conhecimento, conhecer a palavra de maneira plena, que vai nos salvar dos enganos do inimigo. Mas como mostrou, a palavra não é só para você ter conhecimento bíblico, Senhor Jesus, não é só para você entender e falar uma boa doutrina, mas é para que Deus possa operar. E para isso ele precisa da nossa participação. Se o homem escolher não fazer a vontade de Deus, a vontade dele vai ficar lá aguardando até que surja um para cumprir. Por isso o Senhor mostrou para nós, olha, que quando fala de Salmo 110 aqui na versão King James atualizada, fala, né, assim declarou o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita e aguarda. Aguardando quem? A igreja, para que enquanto, né, de teus inimigos faça um objeto de descanso para os teus pés. A Bíblia mostra que o Senhor quer colocar o inimigo debaixo dos pés. E a gente já viu na palavra profética que esse estrado, ó Senhor Jesus, era um descanso para os pés, né? Tinha ali alguns degraus e tal. Senhor, é isso que o Senhor quer fazer, né? E a gente vai ver durante a semana que muitas coisas acontecem, sofrimentos, situações, mas a gente não deve temer, porque nós estamos do lado do Senhor. Eu tenho sempre repetido isso aqui, a gente precisa ter essa clareza. Olha, eu estou seguindo o Senhor. Então quando vier situações, você vai diante do Senhor novamente, né? Algumas às vezes se revoltam, falam, não, estou seguindo Deus, não mereço isso. E aí vão brigar e vão se afastar do Senhor. Ó Senhor, eles vão procurar o seu próprio caminho. A gente também vai ver essa porção negativa, né, de alguns que abandonaram o caminho do Senhor para falar heresias, viver, né, de outras maneiras. Senhor, mas o Senhor ele não quer isso, ele não quer que a gente caia no engano do inimigo. Então ele realmente quer nos fundamentar, é que a gente tenha clareza, olha, isso aqui é a vontade do Senhor. Então vindo sofrimento, situações para trabalhar em nós. Né? Na palavra profética, os irmãos têm falado a respeito de milagres, a respeito de orações serem respondidas ou não. Ó Senhor Jesus. Porque estão mostrando para nós, olha, talvez um milagre, né, ele vai resolver seu problema exteriormente. Mas o Senhor, ele quer nos dar algo interior. É muito mais saudável a gente resolver as coisas interiormente, a gente receber a graça divina. Senhor Jesus, a gente tem hora que está forte, mas tem hora que a gente está fraco, e isso não tem problema nenhum. Senhor Jesus, o importante é a gente sempre buscar o Senhor. A gente vai ver muitas situações, né, que os apóstolos passaram. Tem que perceber que o apóstolo é alguém que o Espírito enviou, Senhor Jesus, e hoje o Espírito ele continua realizando a vontade de Deus. Então hoje ele ainda precisa de apóstolos, dos seus enviados, aqueles que ouvem a palavra, aqueles em que o Senhor pode confiar e irem cumprir a vontade de Deus, Senhor Jesus, de livre e espontânea vontade. A gente vai ter exemplos disso durante a semana, como os valentes de Davi. Davi esboçou um desejo e eles foram lá, venceram todas as situações e conseguiram aquilo que ele queria. Ele percebeu, nossa, vocês fizeram isso? Ó Senhor Jesus, então eu vou oferecer para Deus. Então ele percebeu ali, né, que às vezes cumprir a vontade de Deus não é algo fácil, mas se está no coração de Deus, a gente não precisa ficar esperando Deus pedir, mas a gente precisa realmente se encher de ousadia, se encher de intrepidez para cumprir a vontade de Deus. Timóteo ele tinha esse problema de timidez, e às vezes nós também somos assim, a gente demora para se chegar diante de Deus, né? Às vezes acontecem situações, problemas na nossa vida, né? A gente vê ali os discípulos no barco, né? O vento levava o barco para lá, para cá, e Jesus estava tranquilo dormindo, e aí de repente chegam e acordam o Senhor, e ele fala, por que vocês são tímidos? Por que vocês demoraram para me chamar? E às vezes essa é a nossa timidez, a gente demora para ir diante do Senhor. Mas os irmãos mostraram para nós a importância de invocar o nome do Senhor, para estar na presença de Deus sempre, Senhor, para cumprir a sua vontade. Então hoje, né, está mostrando para nós que a palavra profética, ela é o falar de Deus atual, ela tem uma função, Senhor Jesus. E tudo isso que a palavra nos mostra, nos entrega, precisa ser feito pela operação do Espírito. Nós não temos capacidade. É o Espírito que tem que realizar todas as coisas. Se Deus tira o Espírito, não sobra nada. Sem unção, a gente não consegue progredir. A gente vai ver isso com mais detalhe durante a semana. Se Deus parar de nos ungir, se Ele parar de nos aprovar, a gente vai ficar só tentando manter uma fachada. E todos vão perceber, ó Senhor Jesus, que a gente precisa realmente da unção do Espírito. Mas para quê? Para poder aparecer para os outros? Não. É para ser aprovado por Deus. Deus ele tem que aprovar a nossa obra, a nossa pessoa, Senhor Jesus. Ele tem que nos ungir através do Espírito. Então a gente precisa realmente ser sincero, fiel, simples. Assim como Timóteo foi. Alguém que tinha ali
recebeu de Deus a capacidade de levar, né, entendimento para os irmãos, porque ele era um com o apóstolo, ele vivia no Espírito, ele percebeu a importância do Espírito para as igrejas, para tudo mais, e nós também precisamos perceber, né? A palavra profética está vindo para cumprir aquilo que Deus determinou, para prosperar naquilo que foi designado Senhor Jesus. E o Senhor ele quer dar, mostrar para nós, né, todo esse contexto da palavra, para que a gente possa realmente perceber, olha, que daqui para frente o Senhor vai mostrar tudo o que tem a ver com o nosso momento atual. E é isso que vai nos guardar. Quem se desviar, quem sair disso, quem sair desses princípios, Senhor Jesus, né, vai acabar sendo usado pelo inimigo para fazer outras coisas. Então nós, por amarmos o Senhor, não vamos ficar tomando conceito de palavras, isso daquilo, mas sempre levar diante do Senhor. O que importa é que cada um de nós vá diante do Senhor para o servir. Por isso mostrou a palavra profética, é Deus falando aquilo que Ele quer. Mas a gente precisa da operação do Espírito, para a gente perceber, olha, não é o fulano que falou, é Deus. Isso faz toda a diferença, né? Essa palavra é o final dos tempos. O irmão, ele mostrou ali, né, que tem muita coisa a ser falada, tem aquilo que a gente já desenvolveu no outro elemento diário sobre a fé objetiva, subjetiva, sobre a economia de Deus, sobre a palavra saudável, os ensinamentos saudáveis. Tem toda a parte negativa também, né, das fábulas, os irmãos ficaram perdendo muito tempo com isso, com genealogia sem fim, com ensinamento diferente. Ó Senhor Jesus. E tem muita coisa para ser falada aqui, mas a gente não vai ficar lidando ponto por ponto, versículo por versículo, mas mostrar a direção de Deus para os tempos atuais. Ó Senhor Jesus, a gente precisa despertar quanto a isso. E o irmão ele vem nos dar essa contextualização, né? O que Deus quer falar, o que Ele quer nos revestir, Senhor Jesus, o que Ele quer operar em favor da igreja, em favor do nosso corpo. Ele quer fazer algo, né, através da palavra profética. Ele mandou o exemplo da própria mão ali, né, que ele está com dificuldade e tal. E ele mostrou, se a gente tiver problema nessa conexão entre nós e o cabeça, né, aqui no nosso caso não é mais o sistema nervoso, mas o espírito, né, essa sensibilidade espiritual, essa conexão espiritual, Deus vai ter dificuldade de nos movimentar para o nosso próprio benefício. Então Ele está realmente se mostrando para nós. Deus está falando hoje aquilo que é para hoje, aquilo que é determinado por Deus para nos ajudar. Então a gente precisa realmente ser como Jesus, que veio como homem, mas esteve totalmente obediente a Deus, totalmente ali ligado no Espírito. Por isso mostrou, olha, aguarda até que todos os inimigos estejam colocados debaixo dos pés, ou seja, aguarda a igreja operar, aguarda a nós, né, habilitarmos Deus a cumprir sua vontade. Hoje tem muitos distraídos com tanta coisa, milagres, escândalos, o que o homem está fazendo, o que a palavra, o que isso e aquilo, então não estão indo diante de Deus. A gente precisa ir diante do Senhor, tocar na palavra, ó Senhor Jesus. E o próprio Senhor veio para isso e falou, olha, aguarda o derramamento do Espírito. É o Espírito que vai revestir vocês. E a gente já viu em palavras anteriores, né? Os discípulos estavam ali orando, né? Se limpando, se purificando interiormente. A gente vai ver durante a semana a importância disso também, estar sempre puro, limpo diante do Senhor, consciência boa, pura, o Espírito sempre ali livre para o Senhor usar, né? E aí vem o operar do Espírito, nos dando intrepidez, né? Inaugurando ali, né, o mover do Espírito na nossa vida a cada momento, inaugurando o nosso dia começa quando a gente está ali obedecendo o Senhor, tocando na sua palavra, ó Senhor Jesus. Nós não temos capacidade, mas o Espírito tem. Aí mostrou que no dia de Pentecostes, né, o Espírito veio ali, Senhor, mostrando para nós que essa é a era da operação do Espírito. Estamos na era da igreja, é o Espírito que vai operar nas pessoas e em nós, mas a gente precisa fazer uma escolha. Eu escolho o Senhor, né? A gente sempre vai ter dois caminhos, né? A bênção e a maldição, né? A vida ou a morte. A gente precisa fazer a nossa escolha, precisa escolher a vida. Ó Senhor Jesus, o Senhor está contando conosco. Então, hoje a gente precisa perceber realmente a importância da palavra profética, a importância de Deus estar operando no nosso espírito, a importância daquilo que Deus quer falar, Senhor Jesus. E aquilo que a gente precisa, ó Senhor Jesus, né, para estar diante dele, para abrir todo o nosso ser, para viver essa realidade. Deus já preparou algo na eternidade, Ele está trazendo isso que está lá na eternidade para nós, porque Ele
Ele se ligou a nós através do Espírito eterno. O tempo hoje é por causa do homem. E Deus está nesse tempo por nossa causa. Mas daqui a pouco, né, isso vai acabar. Mas o Espírito vai continuar operando. A vontade de Deus vai continuar sendo feita. Nós estamos sendo aperfeiçoados para isso. E é por isso que a gente tem que entender tudo que Timóteo passou, tudo que Paulo passou, passaram por muitas situações e nem sempre foram fortes, né? Fazendo sempre coisas milagrosas e tal. Não tiveram também momentos de fraqueza, momentos de dificuldade, mas não desistiram. Então vai mostrar para nós também durante a semana que a gente não pode desistir diante das situações. A gente precisa sempre prosseguir para cumprir a vontade de Deus, né? Eles deixaram esse modelo para nós, Senhor Jesus, de prosseguir sempre buscando a vontade de Deus. É o Espírito que tem que atuar em nós. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. É tudo pelo Espírito. Vamos nos manter conectados nele e a palavra vai sempre ser confirmada na nossa vida e isso vai sempre nos abençoar. Graças ao Senhor, ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.